E eu queria aproveitar e pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no Salmo 127 e o versículo 1. Salmo 127, o versículo 1. Esse versículo foi escolhido pelo Ministério da Família como tema do mês, né? E cada pessoa, cada convidado que subir aqui vai estar ministrando uma palavra voltada sobre esse versículo para ministrar sobre a igreja. E acredito que Deus tem muito crescimento para nos dar. Deus tem muito para acrescentar sobre as nossas vidas, porque essa obra é do Senhor. Amém? Você encontrou a palavra de Deus? Eu vou pedir aos que podem, tá? Entendo, os que podem, que por reverência a Deus e a sua palavra, só por um instante, possam se colocar de pé. A gente vai ler apenas o versículo 1 do Salmo 127. Amém? Todos encontraram? Nos diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É até aí. Por um instante, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus, o dono desta obra. Senhor, glórias a Ti, Jesus. Nesta noite, é com alegria que nós nos reunimos nos átrios da Sua casa, o lugar de recarregarmos as nossas baterias, o lugar, ó Deus, de refazer os nossos sonhos, o lugar de reformular os nossos pensamentos no Senhor, ó Deus, crendo que o melhor de Deus está por vir sobre as nossas vidas. Senhor, é um prazer para nós estar aqui como igreja, como representante da nossa casa, nos atos da casa do Senhor, o Deus que possui todas as coisas. Senhor, e tenho certeza que nessa noite há muitas igrejas do Senhor com as portas abertas, apregoando a sua palavra nesta noite, uma palavra que traz força, uma palavra que traz fé, uma palavra que encoraja e uma palavra que renova. Ó Deus, porque nós cremos no que está contido na sua palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E assim está escrito, e nós cremos por quanto é a palavra de Deus. E nesse momento, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que tome a liberdade em nossas vidas, em nosso coração. Espírito Santo, nós rasgamos a nossa alma perante a presença do Senhor para pedir o revestimento do céu, a inteligência do Senhor sobre a nossa vida, o acréscimo de Deus em forma de sabedoria para nós, ó Pai. Senhor, edifica a nossa fé na palavra, fortalece a nossa fé na palavra do Senhor. Ó Deus querido, nessa noite tem pessoas nos assistindo nos canais de transmissões, pela rede social, e nós te louvamos porque é o Espírito Santo estendendo a sua palavra a quem precisa. Ó Deus, portanto, que esta obra seja voltada para o Senhor, e que toda essa honra e glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, somente a Ele, para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu passo quase 2, 3 dias sem beber água. Eu bebo tudo, menos água. E quando o tempo vira, aí que me lembro de beber água e começo a beber muita água. E eu faço o contrário do que o médico diz. Nosso corpo precisa de muita água e eu quase não bebo água. Mas eu louvo a Deus que nada tem dado errado por enquanto. Eu sei que eu estou fora da recomendação, mas preciso voltar. E quando o tempo muda, o corpo começa a pedir água e não tem jeito. Não adianta querer colocar outra coisa no tanque que não vai funcionar. É a água mesmo. Mas graças a Deus, como nós lemos aqui o Salmo 127, que é o Cântico dos Degraus de Salomão, diz a Bíblia que se o Senhor não edificar a casa, acontece uma coisa: em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se Deus não estiver no centro da obra, alguma coisa pode sair errada. Por que Salomão usa a casa como referência? Porque a casa talvez seja lugar de abrigo, a casa talvez seja lugar de acolhimento, a casa seja lugar de concentração
familiar, onde as famílias se reúnem após de um longo dia de trabalho, de muitas coisas resolvidas, outras que ficaram para resolver. Então, é normal que a gente volte para a nossa casa ao final de expediente. Mas a palavra do Senhor nos traz uma advertência nessa noite. Se o Senhor não estiver sobre aquela casa, não trabalhar sobre aquela casa, não edificar aquela casa, em vão trabalha os que a edificam. E eu quero deixar uma coisa para a igreja. Toda casa tem a sua base. Já parou para pensar nisso? Toda casa tem a sua base. Quem é a base da casa? A família que está sobre ela. E toda base tem a sua estrutura. E qual é a estrutura da casa? São os princípios que aquela família passa para os filhos da casa, para os filhos do casal, ou para os residentes daquela família. Então é tudo um conjunto de informações que não podemos deixar passar desapercebido. Se Deus está sobre a casa, é evidente que a palavra do Senhor também tem que habitar sobre aquela casa. E se a palavra do Senhor habita naquela casa, aquela casa é uma casa diferente. Aquela casa é uma casa que ela vira atração. Não estou falando por causa das pessoas, mas por causa do Deus que está sobre aquela casa. Porque os princípios de Deus estão sobre ela, que é a palavra do Senhor. Amém? E o salmista, o profeta Salomão, ele vem deixando bem transparente para nós que se o Senhor não edificar aquela casa corre o risco de não permanecer de pé. Aquela casa precisa de estrutura, aquela casa precisa estar baseada, aquela casa precisa estar edificada sobre uma rocha de preferência. Porque nós conhecemos um texto que diz que um certo homem edificou uma casa sobre a areia. E aquela casa caiu, aquela casa ruiu, aquela casa se destruiu, porque ela não tinha uma base sólida. Mas se a nossa casa estiver firmada na rocha, não tem vento que derrube, não tem vento que sopre contra ela a ponto de jogá-la no chão e abalar suas estruturas, porque aquela casa está firmada na rocha que é a palavra de Deus. E eu estive analisando algumas questões e cheguei a algumas conclusões. Esse texto do Salmo 127 foi escrito pelo rei Salomão durante o seu reinado, talvez entre os anos de 970, nada a ver, né? 970, entre 970 e 930 antes de Cristo. Quem sabe ali quando ele estava edificando o templo de Jerusalém. E é verídico, é percebível que toda vez que nós paramos para fazer algo para o Senhor, Deus traz sobre nós um cântico, Deus traz sobre nós um motivo de celebração, porquanto estamos fazendo algo para Ele. E suponhamos que Salomão estava ali trabalhando na edificação do templo de Jerusalém, e quando lhe veio a inspiração de escrever o Cântico dos Degraus, que é o Salmo 127. Então ele fez questão de escrever em letras bem visíveis, dizendo que se o Senhor não edificar aquela casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, ele estava passando para aqueles que estavam com ele: gente, vale a pena se esforçar pelo Senhor, porque depois Deus vem e recompensa aqueles que trabalharam. O nosso esforço aqui não é em vão. Tudo que fazemos aqui tem um sentido, tem um motivo, e a razão é o Senhor. Ninguém aqui, como homem, merece os seus méritos, senão Deus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém? Quem é que não conhece Salomão? Salomão foi um dos filhos de Davi, com Betseba. Nós conhecemos a história de Davi, uma história que começou um tanto complicada com Betseba. E o primeiro filho deles, infelizmente ou felizmente, a vontade de Deus se cumpriu, Deus levou aquela criança embora, porquanto Davi estava diante de um erro. E tempos depois, Betseba é engravida. Depois de Davi se consertar, se arrepender, se voltar para o Senhor, ela é engravida. E ela então gera Salomão, o profeta Salomão. Irmãos, tem situações na vida da gente, eu digo na vida da gente como um todo, que o inimigo intenta impor a fim de nos envergonhar. Por quê? Quando ele envolve a pessoa em uma situação e a pessoa reconhece que está na contramão da vontade de Deus,
ela não tem mais vontade de orar, ela não tem mais vontade de ler Bíblia, ela não tem mais vontade de cultuar, ela não tem mais vontade de estar na presença de Deus. E isso é doloroso para a igreja. Porque a estratégia do inimigo, com o passar do tempo, mudou. Ele não está mais trabalhando para te tirar daqui, mas para distrair você aqui dentro. Enquanto o nosso irmão Tiago ministrava, que tem situações que acontecem que as pessoas estão na igreja, mas com o pensamento longe da igreja. Isso é uma realidade, não temos que esconder. Mas louva a Deus que o Espírito Santo não desiste de nós. O Espírito Santo sempre vem sobre nós, a fim de nos fazer voltarmos para o Senhor. E Salomão estava ali trabalhando com toda a sua força na edificação do templo, quando lhe veio a inspiração de escrever esse cântico. E ele disse mais: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim como eu fiz questão de relatar que toda casa tem uma base, e a sua base é a sua família. E toda base tem a sua estrutura, que são os seus princípios, os seus ensinamentos que são dados à família. Assim também, a palavra de Deus, ela nos ensina cada dia mais e mais. Irmãos, ao longo da vida de Salomão, ele adquiriu grandes experiências com Deus. Se nós formos analisarmos desde o momento que Deus chamou Salomão, a história de Salomão é fantástica. Salomão foi um homem que adquiriu uma experiência tamanha, profunda com Deus, que a ponto de Deus se revelar a ele em sonhos e dizer para ele: pede hoje o que tu quiseres, que eu te darei. Deus coloca para Salomão como se fosse a faca e o queijo: faz o que tu quiser, porque eu estou contigo. Aí Salomão, num ato assim, no nosso jeito de falar, ele surpreende a Deus, porque ele não pede bens materiais, ele pede sabedoria. Ele pede algo que ninguém havia pedido antes. Ele faz um pedido inusitado diante de Deus: Senhor, eu quero sabedoria para mim poder julgar a casa do teu povo, para mim poder lidar com o seu povo, para mim poder instruir o seu povo. E aquele pedido de Salomão enche o coração de Deus, a ponto de Deus se alegrar com ele e dizer: eu não vou te dar só a sabedoria, mas eu vou colocar os reinos aos seus pés, vou fazer de você o homem mais poderoso da face da terra, porque tu pediu com inteligência, tu pediu com sabedoria, tu pediu com firmeza. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca, encontra. Então, se a pessoa não tem buscado, não tem encontrado, é porque ela não tem buscado. Se a porta não tem se aberto para ela, porque ela não tem batido na porta. Irmãos, a palavra de Deus é viva e poderosa. Salomão é como se ele tivesse tido um encontro íntimo com Deus e Deus dissesse: pede agora o que tu quiser que eu te dou. Ele falou: Senhor, somente a sabedoria eu te peço para eu poder lidar e conduzir com esse povo. E Deus enche o coração de alegria, como um ato de amor. Esse pediu sabiamente e coloca os reinos aos pés de Salomão, fazendo dele o maior de todos os reis da face da terra, maior que o rei da Inglaterra, maior que o presidente da Rússia, maior que o presidente americano, maior que todos os homens que já passaram na face da terra e abaixo de Cristo, é claro. Mas Salomão, ele pediu com sabedoria e ele traz para nós esse ensinamento. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus vinha a ele. Eu estive analisando, quando o templo fica pronto, o templo de Jerusalém fica pronto, eles terminam a obra, Salomão entra para fazer a sua oração de agradecimento. Irmãos, a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas, que quando Salomão acabou de orar, o fogo de Deus desceu sobre aquele lugar. E a gente sabe que o fogo é o sinal da aprovação de Deus, caiu na graça do Senhor, atingiu o alvo, atingiu a vontade de Cristo. Então Deus responde à oração de Salomão com fogo, mostrando que a presença dele estava permanente e fixa sobre aquele lugar. Os dias de hoje estamos precisando de pessoas que orem como Salomão, ore com objetivo, busque com vontade, busque com força, a ponto de encontrar e não parar de buscar enquanto Deus não se manifestar.
porque essa é a vontade de Deus. Quanto mais nós buscamos conhecer dele, mais ele se dá a conhecer, a se revelar para nós. E quando Salomão descreve sobre a casa, ele está fazendo um paralelo para que nós possamos entender melhor e de fato o que ele está querendo dizer. Que a casa a qual ele se refere é o nosso lugar de habitação, é a nossa residência, onde a presença de Deus permanece e permanecerá para sempre. Aleluias! Ele escreveu esse salmo com o intuito de ensinar a absoluta dependência da vontade de Deus em nossas vidas, em todas as áreas. Não dá para dizer, eu não preciso de Deus para nada. Não dá. Eu tinha um amigo, muitos anos atrás, ele já morreu. E ele tinha mais ou menos 3, 4 carros bonitos, não vou nem dizer de luxo, carros bonitos, atuais. Tinha vários empregados, morava numa casa boa, em um lugar, um condomínio fechado, considerado de luxo. E uma vez eu falando com ele, o que adianta a gente ter tantas riquezas e não ter a presença de Deus? Ele dizia, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho empregados, eu tenho casa bonita, eu tenho tudo, eu tenho um bom trabalho. Eu falei, mas não é isso que Deus quer que nós tenhamos a presença dEle, porque essas coisas ficam por aí quando a gente vai embora. Quando termina o ciclo da nossa vida aqui na terra, fica tudo por aí. Não trouxemos nada para esse mundo e nada dele vamos levar. Ele disse, então fica para lá com o seu Deus, que eu fico para cá com as minhas coisas. Infelizmente, ele morreu agarrado com as suas riquezas, com os seus bens, e não deu o braço a torcer, não cedeu à vontade de Deus. E não foi só eu que questionava com ele, outros amigos também questionavam, rapaz, você precisa de Deus. Era uma pessoa difícil, uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, difícil de conversar, que tudo girava em torno dele. Mas, na verdade, a nossa vida segue girando em torno da vontade de Deus e da sua palavra. Não tem para onde fugir. Não cai sequer uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Tudo gira em torno da vontade de Deus. Então, Salomão estava querendo nos ensinar isso com o Salmo 127. Que nossa vida está na dependência absoluta da vontade de Deus, e isso em todas as áreas, em todas as áreas. Hoje de manhã, muitos de nós levantamos espontaneamente da nossa cama, do nosso lugar de conforto, para seguir para o nosso trabalho. Que maravilha, né? Poder andar livremente, pegar o nosso carro, sair a condução e chegar no nosso trabalho. Mas tem pessoas que dependem de ajuda, inspira cuidados, não podem se locomover sozinhas. Imagine a dificuldade que essas pessoas têm quando elas param para analisar, eu tinha uma saúde, eu tinha uma vida boa, e eu não fiz por onde manter, eu não fiz por onde cultivar, e agora eu estou aqui, aprisionado dentro de mim mesmo. Eu fazia um serviço no Mercado Livre, eu lembro que uma vez eu fui numa área no Recreio ali, eu esqueci o nome do condomínio de pessoas muito ricas. E lá no alto, 20º, não sei quanto, lá perto do céu, bem alto. E só para subir no elevador, subiram 2 seguranças comigo. Quando eu soltei lá em cima no andar, tinha mais 4, e até chegar a pessoa, porque ela queria pegar o embrulho da minha mão, e eu fui lá, né? E quando eu cheguei lá, que eu vi aquela pessoa naquela situação, em cima de um colchão d'água, totalmente dependente de ajuda, para tudo, até para pegar o pacote que estava comigo. Ela pediu para que um segurança pegasse, para ela abrir, para ver. E é muito triste, corta o coração, porque é um ser humano igual a mim e a você. E a Bíblia diz o que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Aquela pessoa era muito rica, muito endinheirada, morava num condomínio muito bom, mas ela não tinha saúde. E eu saí dali refletindo comigo mesmo, falei, poxa, é tão doloroso para a gente ver uma pessoa igual a nós, em uma situação dessa, vivendo numa situação completamente de dependência, e não tem como escoar, irmãos. A Bíblia é firme e é transparente. Lê o Salmo 104, 27 e 28, olha o que a Bíblia diz: todos esperam em ti, ó Deus, que lhes dê o seu sustento no tempo oportuno. Dando-lhes tu, eles recebem, se abres a tua mão, eles se enchem de bens, e se vira o teu rosto, eles ficam perturbados, e se tira a respiração, eles morrem e voltam ao pó. E o que a gente mais vê por aí são pessoas se posicionando como um pombo. Estufa o peitinho, acha que é dono do mundo e que não precisa de mais nada. Mas essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é inspirar Deus, ansiar por Deus, buscar a face de Deus, reconhecer que sem Ele nós não somos nada, nós não somos ninguém.
Nada nós podemos fazer sem a vontade do Senhor na nossa vida. Todas as coisas giram em torno da vontade de Deus. Esse texto do Salmo 127 expressa a necessidade da bênção divina sobre os nossos projetos. Então não tem como erguer uma casa sem a direção do arquiteto. E o arquiteto é Deus. Quem dá as coordenadas é o Senhor. E quando a gente toma a direção de Deus, as coisas fluem. E fluem de um modo tremendo e soberano sobre as nossas vidas. A parte B do versículo 1 desse salmo diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, que cidade é essa? Salmo 46, versículo 4 e 5. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, está localizado sobre ela, e ela não será abalada, porque Deus a ajudará ao romper da manhã. Que rio é esse que alegra a cidade de Deus, irmãos, se não a palavra? Ezequiel viu, ele teve a experiência de ser elevado pelo Espírito, de uma margem para outra, porque Deus queria dar a ele uma experiência na palavra. E chegou um momento que ele dizia: eu não podia mais andar, porque as águas eram profundas. Então o Espírito me levou de uma margem até a outra. O que Deus quer, irmãos, é que nós nos lancemos sobre Ele, lancemos a nossa ansiedade sobre Ele, deixamos o nosso querer de lado e buscamos a vontade do Senhor para a nossa vida, para que a gente possa ser bem sucedido. Primeiro Deus, depois a nossa vontade, porque querendo nós, seres humanos ou não, a vontade do Senhor sempre vai sobressair a nossa. Eu nunca questiono quando alguma coisa dá errado. Hoje, bem cedinho, 5h30 da manhã mais ou menos, uma senhora subiu muito aborrecida, falando cobras e lagartos. Aquele motorista, aquele que passou direto, que eu fui no meio da rua, que eu fiz sinal, não sei o quê. E eu: calma, senhora. A senhora sabe se era para a senhora ir com ele? Aí eu aqui, eu não parei, não peguei a senhora. Não, mas ele. Eu falei: irmãos, quando chegou lá na frente, perto da Avenida Brasil, o cara está agarrado na mureta com o ônibus torto. Eu falei: olha lá, sabe por que a senhora perdeu? Ela fez assim, sinal da cruz. Eu falei: não, isso aí não resolve não, foi Deus que te livrou. Porque se a senhora estivesse lá, era mais um acidentado, o corpo do bombeiro retirando as pessoas. Eu falei: tem coisas na vida que a gente tem mais do que agradecer do que reclamar, e a gente não entende o que Deus está fazendo. Como o Tiago contou aqui sobre o livramento de Deus, enquanto a mãe dele do outro lado estava orando, no mesmo espírito, Deus, fez uma ligação e ela intensificou a sua oração e Deus lhe deu o livramento. Irmão, tem coisa que é o poder da oração e não tem outro jeito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero falar sobre a sentinela. A sentinela são os responsáveis da casa, são as autoridades da casa. Sou eu e você. Somos nós cujos filhos estão sob a nossa responsabilidade de cuidar, de criar, de educar, de conduzir pelo caminho a qual nós também fomos conduzidos, o caminho de Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é poder, arma e escudo para todos que nele confiam. Então esse é o caminho, não tem outra opção. Se nós nos demos bem nesse caminho, também quem vem atrás de nós vai se dar bem, porque a palavra é uma só. Então os pais são a sentinela dessa casa. Depois da salvação em Jesus, posso dizer que um dos maiores projetos de Deus para a raça humana chama-se família. Um assunto que ninguém gosta muito de falar, as pessoas não gostam muito de falar, sempre, algumas vezes, melhor dizendo, acaba em debate, em bate-boca, em desentendimento, e ainda dizem que família é complicado, e ouço até que não vale mais a pena se constituir família. Mas eu afirmo dizer que a família é um dos maiores projetos de Deus com o ser humano abaixo da salvação em Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque a bênção de Deus está voltada para a família.
A bênção de Deus está voltada para a sua casa, para a minha casa. Por isso que a família é um dos maiores projetos de Deus. E há um parágrafo que eu quero ressaltar aqui, irmãos. Aprove a Deus que ainda existe famílias que estão debaixo da graça. Porque hoje em dia faz-se de tudo para denegrir a imagem da família, para acabar com a imagem da família, mas aprove a Deus que algumas o Espírito tem guardado debaixo da graça e tem dado a ela o modo de sobressair de laços e embaraços a ponto que elas permaneçam de pé, porque o foco do inimigo, a vontade dele é bombardear as famílias. Irmãos, a família é algo tremendo que Deus criou. Louvado seja o nome do Senhor pela existência das famílias. E nós temos exemplos dentro da palavra do Senhor de famílias edificadas em Deus. Famílias que apostaram, famílias que seguiram a rota, o roteiro que Deus deu para elas e funcionou, deu certo. Então, se deu certo com eles, por que não vai dar certo comigo e com você, irmãos? Se o nosso Deus é o mesmo. Nós precisamos de famílias que se voltem para o Senhor. Precisamos de tempo para as famílias. E é o tempo do Senhor. Deus é o Senhor do tempo. A família, irmãos, é um projeto que ninguém vai destruir. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Quer ver só? Se nós formos lá em Gênesis, lá na criação, no início, nós vamos encontrar a seguinte expressão: que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, e colocou no meio do céu para que todo olho visse e contemplasse. Aquilo ali eu tenho para mim como se fosse uma foto da família, o pai, a mãe e os filhos. Deus estava ali aprovando o projeto família e estava ali intensificando que o projeto dele com a família ia ser grande. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos exemplos dentro da palavra do Senhor de famílias que sobressaíram debaixo da graça, porquanto seguiram os preceitos da vontade de Deus. Eu posso citar como exemplo Gênesis 12, que você conhece, quando Deus chama a Abraão e diz a ele: sai da tua terra e da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Irmãos, a princípio eu até imagino um pouco de dificuldade de Abraão, em sair de um lugar onde ele estava acostumado, habituado, onde ele cresceu. Ele passou parte da sua vida ali, agora ir para um lugar onde ele não conhecia, ele não sabia nem onde era, mas ele lançou a sua fé sobre a palavra e a voz de Deus: vá para o lugar que eu te mostrarei. Irmãos, é muita fé, é muita fé. E Abraão sai conforme a vontade de Deus, e por causa da atitude de Abraão, toda a sua descendência veio ser abençoada pelo Deus de Abraão. E ele entrou para a história, mas não entrou sozinho. Entrou Abraão, entrou Isaac e entrou Jacó. Porque não tem como citar Abraão sem esquecer de Isaac. Não tem como falar de Isaac sem esquecer de Jacó. Afinal de contas, ambos serviam o mesmo Deus, tiveram experiências tão grandes quanto Abraão teve com o Senhor. E o que Deus quer conosco é que nós venhamos ter experiência com Ele. Mas para termos experiência é preciso se aproximar dEle, é preciso buscar a vontade dEle, é preciso se prostrar diante dEle, é preciso estar disposto a passar tempo com Deus. Se nós pegarmos um livro de Cecília Meirelles, Monteiro Lobato, de qualquer outro escritor que a gente conhece, e nós começarmos a folhear aquele livro, lendo ele de uma capa até a outra, talvez você não sinta nada, mas quando você dá o seu tempo para Deus, você cede o seu tempo para o Senhor e senta diante da palavra, se debruça sobre ela, é como se Deus estivesse ali presente, falando contigo face a face. Então você começa a ter experiências profundas com Deus, e aquilo te fortalece, aquilo te encoraja, porque a palavra do Senhor é renovo para nossas vidas, a palavra do Senhor traz restauração para a nossa vida. Quantas vezes nós nos encontrávamos lá embaixo, caídos, desanimados, desmotivados, e Deus, através de uma palavra, vem e nos coloca de pé e nos apluma na vida e diz: precisa de um empurrãozinho? Vai, que eu estou contigo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Não temas. Esse dia eu falava com um amigo lá do trabalho, meio chateado com uma situação da empresa.
Eu falei, a gente está aqui para exercer o nosso profissionalismo, e eles vão exercer a parte deles como patrões. Vamos fazer o nosso, esquece o resto, no tempo de Deus vai ser. Ele dizia, não, mas não é fácil, para você é fácil, porque você está um pouquinho mais perto de Deus, eu estou um pouco mais para trás. Eu falei, então vem para cá, puxei ele pelo braço assim, brincando. Então chegar para cá, fica perto de Deus, fica perto de mim, rapaz. E hoje eu passo por ele na firma lá e falo, ei, pastor, tem uma palavra para hoje? Eu falo, tem, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Esse dia ele passou por mim ontem de manhã, saindo já na rua, pastor, a palavra, Deus te abençoe. E já passou um rapaz de carro e falou, esse pessoal tudo... Irmão, agora ele não passa mais por mim sem pedir uma palavra. Tem vez que ele sai atrasado esperando eu chegar, pastor, a palavra, Deus te abençoe, vai dar tudo certo, tu vai ver só. Irmãos, eu estou lançando a semente, quem vai dar o crescimento é o Espírito. Ele é de qual igreja? Nenhuma. Mas está com sede da palavra, e cada oportunidade que Deus me dá, eu vou lá e injeto um pouquinho, e deixa ele aumentar a sede, porque quem vai saciar a sede dele é o Senhor, aleluia. Se ele vai pregar dentro ou fora da igreja, não interessa para mim, quem faz a obra é Deus. O que importa é que ele passe para o lado de cá e se firme com o Senhor, porque uma alma só, diz a Bíblia que ela vale mais do que o mundo inteiro, uma só. E eu vejo que através daquela uma alma ali, Deus pode ganhar muitas outras vidas. Porque todos nós temos amigos, todos nós conhecemos pessoas, estamos rodeados de pessoas. E quando a gente lança a palavra, o Espírito vai lá e dá o crescimento. Irmãos, observe uma coisa, e aqui eu estou caminhando já para encerrar. Abraão, Isaque e Jacó. 3 pessoas diferentes, 3 gerações diferentes, mas que tiveram quase que as mesmas experiências com o mesmo Deus. Naquele tempo não tinha rede social, não tinha Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, nada disso. Naquele tempo só tinha Deus. E eles, cada um com a sua experiência de vida perante a face do Senhor, irmãos, através da atitude deles, Deus colocou eles como um marco na história mundial. Quem é que não conhece Abraão, Isaque e Jacó? Quem é que não conhece a história desses homens? O quanto eles representaram na galeria da fé? Pessoas que abriram mão do seu eu, do seu bem-estar, se deslocaram de um lugar para o outro, só porque Deus estava falando. E hoje em dia dói o coração da gente, quando encontramos com alguém, e perguntamos, e aí, como é que está lá na igreja? Ah, não estou indo não. Mas por quê? O pastor não dá oportunidade para mim? Irmão, quem dá oportunidade é Deus. É por causa do Senhor que a gente está aqui. O pastor é só uma ferramenta que Deus usa, mas no tempo do Senhor vai ser. Não fique chateado com isso. Coloque a sua vida no altar e passe a viver para Deus. Porque se Deus não estiver no centro, Deus não está mais em lugar nenhum. Eu falo isso para as pessoas, irmãos. Deus quer a primazia da nossa vida. Deus quer a primazia do nosso tempo. Deus quer a primazia da nossa casa, da nossa família. Porque, certamente, o inimigo se iranda as casas, se iranda as famílias, buscando uma oportunidade. Mas sabe por que ele não consegue minar? Porque a presença de Deus está lá. E enquanto Deus estiver no centro, as flechas vão bater e vão cair tudo por terra. Porque a casa que o Senhor levanta não tem vento que faça ela cair, porque ela está firmada e fortalecida no Senhor. Aleluia. E eu vejo a experiência que Salomão teve, uma experiência muito profunda, porque a vida dele já é um exemplo tremendo. Um homem que orava, um homem que buscava, que ensinava, que se dedicava, um homem que ouvia a voz de Deus. E hoje, a nossa maior dificuldade, eu digo a nossa porque eu também, como pessoa, me coloco junto, é parar para ouvir a voz de Deus. Se fizéssemos um teste rápido de entrevista, com quantas pessoas você falou hoje? Na firma, sei lá, 50, 70, o chefe, o encarregado, na rua as pessoas, vindo embora também o motorista do ônibus e o porteiro lá do prédio, e a moça da faxina que estava limpando a escada quando eu passei, dei boa tarde. Mas você parou para falar com Deus? Você parou para ouvir a voz de Deus? Deus precisa de tempo. E o nosso tempo, às vezes, ele é muito corrido. Às vezes a gente acaba fazendo tanta coisa
E quando a gente para ver, a gente não fez foi nada, porque o saldo está negativo. Tinha uma pessoa, uma mulher, né, uma amiga, e ela tinha uma irmã, e a situação delas era parecida com a de Marta e Maria. Sempre uma passava e falava: poxa, queria tanto que Deus falasse comigo. E a outra: eu já estou indo fazer minhas coisas, porque daqui a pouco o dia termina, e se marcar eu não faço nem tudo que eu preciso fazer. Então você fica aí esperando que eu vou fazer minhas coisas. Irmãos, qual era a diferença dessas duas? Uma estava com a sua ansiedade lá em cima, esperando só um sinal de Deus. Ou seja, ainda que fosse através de um louvor, de uma criança, de alguém, Deus ia falar com ela em algum momento. E a outra não, na correria saiu, voltou, fez um monte de coisa, terminou cansado o dia, e quando foi ver, não tinha feito nem a metade do que precisava fazer. E a outra, um dia, aquela que estava com a ansiedade lá em cima, um dia sentou no portão de casa e passou um carro de som. E o carro de som estava tocando um louvor muito bonito, dizendo: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Ela falou: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a chorar e eu não sabia nem por que eu estava chorando. Aí eu falei: sério? Ela falou: é. E aquele carro de som parou para ali, alguma coisa, ele parou, e aquela música foi entrando na minha mente, e eu fiquei ali com aquela música alguns dias na cabeça. E eu fui pensar, fui perguntar quem era o tal do Zaqueu que a música fala. Ela não conhecia a história de Zaqueu. E ela foi em direção de alguém que congregava numa igreja que era perto da casa dela. Você conhece a história do Zaqueu? Conheço. Você pode me contar? Eu posso. E começou a contar a história. E ela começou a comparar a vida dela com a vida de Zaqueu. Só que ela falava: Zaqueu subiu na árvore e eu sentei no meio-fio, esperando Deus falar comigo. De repente o carro de som passa e aquele não entra dentro da minha mente e fica ali alguns dias circulando, e eu pensando: é isso que eu preciso. E eu pedia muito para Deus: mexe com a minha estrutura, faz um milagre em mim. E ela falou: pastor, um belo domingo eu me arrumei toda. Quando eu cheguei na igreja mais próximo da minha casa, estava cheia, era a festividade, a igreja lotada. Eu fiquei em pé lá na porta, porque não dava nem para dar um passo para dentro da igreja, tão cheia que estava. E estava já no final que eu me atrasei, demorei muito para sair. Quando eu pisei na porta da igreja, o irmão que estava pregando falou: só falta você, Jesus te trouxe aqui e o teu dia é hoje, tu não vai voltar para casa sem ele. Ela falou: pastor, não sei o que aconteceu, não sei se as pessoas saíram da frente ou se eu passei por cima. Eu só sei que quando eu dei por mim, eu estava lá na frente do altar, ajoelhada, chorando, o pregador com a mão na minha cabeça, orando, e eu dizendo que eu estava aceitando Jesus a partir daquele dia. Eu falei: querida, Deus fez isso com você? Ela falou: fez, e foi muito estranho. Eu falei: é assim mesmo que Deus faz. As coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Porque quando Deus quer fazer a obra, Ele faz. Ele não depende de ninguém, mas se nós nos colocarmos à disposição, Ele usa. Mas se não tiver ninguém para usar, Ele vai pessoalmente e resgata a pessoa. Porque esse Deus é tremendo, irmãos. Esse Deus é fora de sério. Irmãos, às vezes a gente não faz noção da grandeza desse Deus. A gente fala de Deus como se Deus fosse limitado, tivesse um tamanho. Mas Ele é maior do que tudo, Ele é mais forte do que tudo, a mão dEle pode tudo, e às vezes a gente fica ali no cantinho, se sentindo diminuído, desprezado, desfavorecido, quando na verdade o Senhor tem dito na palavra: não temas que eu sou contigo. E se Ele é conosco, nós não precisamos de mais nada. Se a gente tem Ele, nós temos tudo. Se o poder dEle habita em nós, nós temos tudo. Irmãos, são quantos os livramentos que Deus tem dado para nós, para nossa casa, para nossa família? São inúmeros, não dá para contar. As bênçãos de Deus são inumeráveis. Quando Deus chama Abraão para viver uma experiência
e manda ele sair da tenda e pede a ele: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes contar. Quem sabe ele ali até tentou, mas perdeu a conta, não tinha como. Ele disse: Senhor, como que eu vou dar a soma das estrelas? Deus falou assim: são as minhas bênçãos sobre a tua vida, Abraão, são infinitas, o que eu tenho para ti não dá para comparar. Irmãos, a gente só tem que acreditar, só isso, porque Deus não parou de trabalhar. A nossa casa, minha casa, sua casa é alvo da bênção de Deus. E quando nós entendemos esse versículo de Salmos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se nós não trouxermos Deus para dentro da casa, se nós não trouxermos Deus para o centro da casa, a casa corre risco de cair. Mas se Deus estiver no centro, a casa estará firmada, fortalecida, estabelecida para sempre, porque o Deus que faz a promessa é o mesmo Deus que cumpre a promessa. Ele prometeu para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Abre a sua Bíblia aí e eu encerro a minha palavra aqui. Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Para você ver a importância do chamado de Deus. Todas as pessoas que Deus chamou, Deus fez promessa. E todos aqueles que receberam a promessa, irmãos, viveram a essência da promessa. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quem é que ia mostrar a terra para ele, irmãos? Era Deus. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás. Já está determinado, irmão. Não vai ser outra coisa. Tu vai ser uma bênção, a tua casa vai ser uma maravilha. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo aquele que há de entrar a sua casa também vai viver a bênção de Deus, vai ver as maravilhas do Senhor, o quanto Deus tem sido bom para a sua vida e fiel para você. Irmãos, tudo que Deus quer é espaço. Vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus agir e dizer: Senhor, vem sobre mim, vem sobre a minha casa, estabelece o teu reino, o teu nome. E para fechar, irmãos, a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, uma das mais bonitas da Bíblia Sagrada, na minha opinião. Todas são muito bonitas e importantes, mas a oração do Pai Nosso é fora de série, porque ela coloca o céu como referência para a terra. Jesus se coloca em oração dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E às vezes a gente desce para orar e fala: Senhor, eu quero isso, aquilo, aquilo outro. Parece que Deus é o cara do balcão da farmácia, que a gente chega lá: eu quero aquele outro. Mas não é, irmãos. Jesus ensina a oração. Portanto, quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua. Parece que a gente ora ao contrário: seja feita a minha vontade. Aí quando a gente percebe que não vai dar, a gente fala assim: seja o que Deus quiser, larga o cabo, né? Isso é a maior covardia, né, pastor? Seja o que Deus quiser. Claro que vai ser o que Deus quiser, porque Ele já determinou o que vai ser. Quem é que vai mudar a opinião de Deus, irmão? Ninguém. Tudo que Deus determinou que vai ser, vai ser. Só que tem um porém: quando a gente coloca Deus no centro, as coisas fluem. Quando a gente traz Deus para o meio da situação, irmão, não tem inimigo que resiste. Todos eles, do primeiro ao último, vai bater em retirada. E se algum deles tentar persistir, mostrar resistência, vai beijar a lona. Porque o nosso Deus vai fazer cair por terra o cavalo e o seu cavaleiro, mas a vitória é sua e ninguém vai levar. Deus não passa procuração. Entrega para esse, para entregar para aquele, para chegar naquele outro. Não, Deus vem e abençoa
diretamente e pessoalmente. Porque o propósito de Deus não é com as paredes, é com você. Você é a igreja, o templo do Deus vivo, a morada do Espírito Santo. O alvo da bênção de Deus é você, aleluias! Você é o escolhido desde o ventre da sua mãe. Eu lembrei que, um outro dia, domingo passado, né, pastor, que o senhor estava ministrando aqui, o senhor falou o negócio do cuspe no chão, tinha que correr lá, fazer o negócio e voltar rápido. Eu peguei essa época aí, pastor, sou antigo. Eu peguei uma época ainda pior, irmão, que a gente saía para jogar bola, chegava da escola, jogava a mochila no sofá, pela janela, nem entrava, jogava a mochila pela janela, tirava aquela conguinha azul. Quem lembra daquela conguinha azul? Ninguém vestiu ela não, né? Só eu, né? É aquela conguinha azul com a borda branca, jogava pro lado assim, ia com a bermudinha de escola, sem camisa, pro campinho chutar a bola com os garotos. E a mãe já sabia desse truque, só olhava por cima do muro e falava 9h30 dentro de casa. Quando dava 9h29, tenho que ir. Pastor, chegava em casa suado. E aí, mãe? 9h30. Direto pro banho. Nem tô sujo. Olha para a lua. O cordão. Nem tô sujo. Ao pé. Quando ela ia para pegar a correia, a gente corria na direção contrária. Esse negócio ficava feio, irmão. Mas era necessário. Porque os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. Sabia que tinha trabalho de escola para fazer, mas deixava aquele período ali, juntar com a molecada para jogar bola. Mas quando eu falava 9h30 em casa, a gente às vezes passava um pouquinho que o futebol estava bom, né? Às vezes estava empatado, só mais um gol, e passava, olhava, ih, rapaz, ferrou, tem que correr. Chegava em casa, ela já estava com a borracha na mão, muito bonito, né? Direto pro banho, nem tô sujo. Ela só falava, olha para a lua. Irmão, ninguém passou por isso, só eu, né? Aquele adesivo preto assim no pescoço, nem tô sujo. E o pé todo russo. Peraí, quando ela corria para lá, a gente corria na direção contrária, tomava aquele banho de gato, voltava limpinho. Banho de gato, né, pastor? Rapidinho, entrou e saiu, quando não tinha chuveiro quente naquela época. Irmão, a melhor fase. Hoje em dia a gente encontra aí os garotos tudo casado, grandão, com família, fica lembrando, pô, e aquela vez, cara? A mãe saía atrás com a varinha de goiabeira, vou te pegar, e a molecada rindo, vou pegar vocês também, todo mundo corria junto. Mano, parecia arrastão, todo mundo correndo, aquele monte de carne seca, né? Magricelo correndo, desesperado, a mãe de um só, querendo pegar todo mundo. Era um desespero, mas depois a gente morria de rir, era engraçado. Mas foi uma fase gostosa, né? A infância não volta mais. Hoje só fica na lembrança, mas graças a Deus que foi só eu que passei essa fase, né? Mas valeu a pena, porque eu aprendi muito. Hoje em dia, muitos filhos têm dificuldade de aceitar o não. E quando a gente falava, mãe, posso ir? Ela, não. A gente nem falava de novo. Às vezes os pais da gente falavam com o olhar, né, pastor? Só olhava assim, a gente já sabia, quando a visita foi embora, vai dar ruim. Vai ficar estreito. Aí ficava torcendo logo para o pai chegar, para o irmão chegar, para distrair e mudar o foco. Porque se não chegasse ninguém, a visita fosse embora antes do horário, o negócio ia ficar feio, irmãos. Mas a gente aprendeu, ninguém morreu, tomou umas varadinhas na perna, não ficou marcado, graças a Deus, ninguém ficou tatuado, banho gelado, com borracha e tudo, mas era legal, uma fase muito boa. E hoje em dia, irmãos, as crianças vivem uma fase diferente, que a gente fala, faz uma coisa, pega a vassoura, já vou. 2 vezes, pega a vassoura, já vou. Irmãos, tem que falar 10 vezes. Tira o lixo, já vou, daqui a pouco. E quando os pais da gente falavam, leva o lixo lá fora, a gente já estava lá antes deles falar, irmão, que era rápido, era automático. O medo era muito grande, mas a gente já aprendeu, foi uma fase muito boa. E hoje a gente se encontra na rua, no mercado aí, e fala, irmãos, o importante é que ninguém morreu, todo mundo sobreviveu. A varinha de goiabeira, a borracha de máquina de lavar nas pernas, a borracha de gasolina, meu pai chegava, tirava a borracha assim, volta aqui. Eu, meti o pé, voltava só no outro dia, dormia até na casa da minha tia, com medo de apanhar. Mas é legal, foi uma fase boa. E a palavra de Deus é assim, irmãos, a palavra de Deus é como se fosse uma vara. Não para castigar, mas para corrigir, para te ensinar. E ela fala 366 vezes a palavra não.
não temas. Às vezes a gente quer forçar a barra sobre uma situação e Deus está falando, não, não é por aí, não é o momento, não é agora. E a gente acaba fazendo e a coisa dá errada. Fugiu da vontade de Deus. Mas Deus deixa para que a gente aprenda. Os erros também ensinam para a gente nessa vida. Mas eu louvo a Deus que o Espírito Santo está sempre pronto e aposto a corrigir as nossas atitudes. Hoje a gente reconhece que nós temos um Deus, que a gente vive em favor dele, que a nossa vida pertence a ele, a nossa vida é um testemunho aqui na terra a serviço dele, e as pessoas que olham para nós vê Deus na nossa vida, e isso que é mais importante. A gente apanhou, passou perrengue, teve que fugir, correr para não apanhar de vara no meio da rua, mas ninguém deu para o lado errado, todo mundo trabalha, todo mundo tem suas famílias, alguns estão na igreja, louva a Deus, e isso é bacana, irmãos, é bacana. Hoje tem uma juventude que é diferenciada. Outro dia eu conversava com os meninos e falava assim, vocês não sabem o que é infância. Não, eu sei sim, eu brinquei muito. Não, mas você não tirou o tampão do dedo chutando bola no asfalto, tirou? Não, isso aí não. Levantou a unha assim do dedão do pé chutando bola? Não. Cortou o dedo, ficou com o dedo pendurado assim por causa de linha de pipa? Não, então você não tem infância, isso aí não é infância não. Infância é jogar bola, correr, brincar. Irmãos, a melhor fase. Quem te proporciona isso? Deus. Tem uma coisa chamada vida. É preciso viver, as pessoas estão esquecendo de viver. Hoje em dia muitas pessoas estão doentes, porque elas não conseguem se desprender por um instante das redes sociais. Rede social não é pecado, sabendo usar é uma maravilha. Mas você precisa viver também, tem outras opções. Você precisa sair, você precisa se curtir o momento. E às vezes a gente fica muito preso, não consegue se desconectar. E isso a gente perde, porque daqui a pouco a vida passa, a gente deixou de aproveitar muita coisa. As crianças hoje crescem muito rápido. Hoje eu fico olhando meu filho com 25 anos, casado, com a minha neta, e esses dias a Sara veio com uma foto, que ela achou lá nos arquivos lá, a gente com ele no colo, acho que 2 ou 3 anos, na piscina, um bebezinho no colo. Hoje ele está um homem casado, com família e tudo. E eu fico olhando para aquela foto, às vezes olho para ele atualmente, e falo, meu Deus, o tempo passou rápido, eu fiquei para trás. Mas é assim mesmo. Eu louvo a Deus, porque tudo isso é Deus quem nos proporciona. Irmãos, Salomão foi um bom filho, trouxe gosto para a vida de Davi, porque ele se colocou debaixo da obediência, ele ouvia a voz de Deus. Então vamos fazer um propósito, vamos nos aproximar de Deus com o intuito de ouvir mais a sua voz. O que você necessita, o que você precisa, fale com Deus. Senhor, fala comigo, que o teu servo ouve, e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.